Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e hoje recebo aqui os meus colegas, queridos colegas estagiários que trabalham aqui na Ubra TV comigo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindo e bem-vindas. Olá, tudo Obrigada. bem? Olá, Eu vou apresentar então meus colegas aqui, a Yasmin, Olá, tudo bem? a Gabi, Gabriele. Oi, pessoal, tudo bom? E o Eduardo. Todos eles trabalham aqui nos bastidores da Ubra TV, da rádio 107.1 FM, a rádio da Ubra. O Eduardo também na TV, né, Eduardo? Sim. Também da TV. Eu faço a produção de 2 quadros da TV e a produção de um programa de rádio. Fala pro pessoal quais são os quadros aí da O TV. quadro que eu produzo é o quiz com os alunos e participantes aqui da Ubra e o multimix com o Capu. Olha aí. E na rádio, produtor do cafezinho. Produtor ali. do cafezinho, escrevo o cafezinho diariamente. Começou ali com o pessoal Começou ali com a gente nas redes, foi indo para produção e está tendo várias experiências aqui como estagiário, assim como as meninas também são estagiárias. E estudantes aqui do curso de jornalismo da Sim. Ubra. Isso. Então, eu convidei eles aqui hoje para nos contarem essa experiência, que é estudar na Ubra jornalismo EAD. Sim. Todos sim, EAD? E como que está sendo essa oportunidade, né? Vamos começar aqui pelas meninas, né? Uhum. Quem começa aí falando pra gente? Como? Posso começar? Bom, comecei no EAD na Ubra ano passado, em agosto. Eu queria muito entrar no jornalismo. Aí a minha mente era fazer de novo o Enem e tudo mais. Só que aí em agosto, ou melhor, em maio, teve as enchentes. E eu me vi numa situação que eu queria fazer algo logo. Não conseguia estudar. E aí eu pensei, vou me aproveitar no meu do Enem de 23. E foi onde eu encontrei a Ubra, né? E vi ali um lugar onde eu podia me refugiar. Então a Ubra, eu encontrei, a Ubra me encontrou. Eu vi uma propaganda da Ubra e falei, vou tentar. Entrei em contato, vi as notas, as possibilidades e consegui entrar. Comecei em agosto, no primeiro semestre, e agora estou no terceiro. E foi Trabalhando aqui. já trabalhando. E aí foi uma oportunidade assim, incrível, sabe? E em julho, o Alisson, que é o nosso coordenador do curso, entrou em contato comigo, perguntou se eu queria trabalhar aqui. Falei, é lógico, né? Assim que eu entrei na UPRA, fui fazer minhas provas aqui, eu conheci a UPRA TV. Eu não cheguei a entrar aqui em cima, né? Eu olhava só o prédio, achava o prédio lindo, que ele é todo, para quem não sabe, ele é todo de vidro. Eu falei, meu Deus, eu quero muito trabalhar aqui. Isso eu falava para minhas amigas que estudam aqui na UBRA, ela faz psicologia, inclusive. E eu falava isso muito para ela, sabe? Que eu queria muito e tudo mais. Isso antes de receber o convite. Isso antes, Olha aí, eu nem já sabia, foi mentalizando. sabe? Falei isso pra minha amiga, né? E ela não sabia que tinha, sabe? Eu comentei com ela sobre. Ela achando legal, né? Porque ela estava aqui e não sabia. E aí, em junho, ou foi em julho, por um desses 2 meses, né? Que eu me confundo com o outro, recebi a convite do Alisson. Falei, claro, lógico. Claro, eu falei assim, né? Falei, sim, aceito. Mas foi mais... Deixa eu ver aqui na minha agenda. Ih, vou ver se eu consigo, né? Vai que eu não consiga, né? E aí, em setembro, dia 2 de setembro, lembro até hoje a data de 2 de setembro, eu comecei a trabalhar aqui na Ubra. E, assim, foi uma experiência muito boa. Comecei na produção do telejornalismo, que é o nosso Rio Grande Notícias, né? E aí, lá por outubro, assim, o Patrick, que ele é o produtor do telejornalismo, falou do Multi-Entrevista, que é outro programa que a gente tem aqui, que eu recebi a honra de produzir ele, né? Que ele é todo de segunda a sexta, começa às 8 da noite, que ele traz gestores, CEO de empresas, e eu produzo o Multi-Entrevista, que é uma honra, eu amei. E aí depois a gente resolveu o Conexão Ubra, né? Que é a nossa grande novidade aqui da Ubra, que é o programa de 3 horas, que dá 1h45 às 4h45, onde também, com o nosso produtor Matheus, eu também estou ajudando a produzir. Pela manhã eu fico na parte da produção, onde eu fico incomodando o Eduardo para mandar quem vai participar. Somos duas. Incomodando a Gabi para perguntar, Gabi, cadê o quadro ali, a agenda, vamos ali, agiliza. É um trabalho muito dinâmico, Isso, né? porque é 3 horas, então assim, tem o produtor-chefe, que é o Matheus, mas também envolve outras cabeças, como eu, o Eduardo, a Gabi, que tudo ajuda. Então, como eu fico mais cedo, eu ajudo o Matheus, perdão. E pela tarde eu fico no Swift, lá com a produção, Swift, para o pessoal Switch. entender. Switch, perdão, é que eu tô... Switch, É, switcher.
Switcher. É switch ou switcher? Switcher. Switcher. Switcher é a sala onde fica o pessoal da produção colocando ali no ar, né, as telas, trocando câmera, colocando GC. GC é aquela legendinha, Exato. que a gente chama de legenda, né, o GC. Aí eu fico ali Famoso às GC. 3 horas ao vivo, passando TP. O TP, pra quem não sabe, é o que o apresentador lê. Teleprompter. Sabe? Isso. E é uma experiência, assim, tipo, uau, entendeu? Eu já acompanhei vocês ali nos bastidores. Isso, porque, pensa, é 3 horas ao vivo, com a internet ali. Ai, tem um VT caiu, um VT tá errado, assim. Tem que Tem ajustar que arrumar na hora. Quem sabe faz É ao uma vivo. correria, trabalhar em jornal é correria. Então, assim, acontece, tipo, um factual, acontece um incêndio, para tudo e vão atrás desse incêndio pegar foto. Então, assim, é uma experiência uau, né, sem as palavras, mas estamos aí, estamos conseguindo. Isso aí. E é isso. Gabi, como é que tá sendo a tua experiência aí? Incrível, assim como acredito de toda a equipe, de todo o time, né? Eu, desde pequena, sempre quis cursar jornalismo, nunca houve outra opção, era uma coisa que estava no meu coração mesmo. Então, eu estava ali no colégio, já sabia que eu queria prestar o vestibular, queria cursar. Já estudei bastante tempo, estou agora no 7º semestre. E eu Quase fiquei um se tempo sem. formando aí, Eu então. fiquei um tempo sem estudar e a Ubra apareceu na minha vida, assim, uma fada madrinha, sabe? Me acolheu num momento que eu queria muito voltar a estudar, eu queria continuar, né? Dar continuidade a esse sonho de construir a minha carreira. Então, eu comecei aqui, eu vim de transferência para cá em janeiro desse ano. E o nosso coordenador do curso de jornalismo, o Alisson, ele me ajudou bastante. Ele me falou, inclusive, da oportunidade de estagiar aqui na TV. Eu vim e no dia, assim, que eu vim fazer a entrevista, eu estava tão animada. Eu não sabia o que ia ser, mas eu sentia que ia dar certo. Essa era a assim. oportunidade Que era a oportunidade, assim. de iniciar. E aí eu vim, fiz a entrevista e eu fui embora com uma paz no coração, assim, com a certeza de que aquilo ia dar certo, que dessa vez eu ia me encontrar, né? E comecei aqui no dia 1º de setembro, aqui na TV. Comecei auxiliando no Fala Rio Grande, né? Anteriormente era Fala Rio Grande, agora é o Rio Grande Notícias. Comecei fazendo nota, reportagem, VT, né? Que a gente chama aqui as reportagens, auxiliando meus colegas, Patrick. Eu e as meninas, né? Eu e as minhas outras meninas, a gente entrou muito ali juntas. Sim, foi todos juntos ali. Então a gente sempre esteve ali se ajudando também, né? Cada uma no seu tempo. E aí surgiu o programa, né? Esse ao vivo, né? Surgiu o programa Conexão Ubra. E é um programa, assim, que eu tenho muita admiração. Eu acho que, assim, por pouco tempo que o programa está no ar, a equipe toda está de parabéns. O jornalismo não se faz sozinho, né? A gente sempre vai ser uma equipe, ninguém solta a mão de ninguém. E quando eu conheci o Matheus, eu já falei para ele, olha, eu quero ajudar, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem aí, não sabia nada de produção. Tá aprendendo na prática. Sim, na prática. O jornalismo, ele tem um pouco dos dois, né? Tem muita teoria, mas também tem muita prática. Então, eu me joguei de cabeça, sabe? Eu pensei, não, eu vou me propor a fazer o melhor, mesmo que eu não saiba, eu vou dar o meu melhor e comecei ali ajudando. Comecei, na verdade, observando mais, sabe? Como que eles faziam, montavam o programa, como que era esse processo. Ficava ali que nem uma mosquinha, sabe? Fazendo as perguntinhas. Eu lembro que tu falava assim, ó. Me desculpa se eu perguntar demais, mas é que eu quero muito aprender isso. Me marcou essa frase que tu falou. Nossa, é muito importante tu mencionar isso, porque eu sempre fui assim. Quando a gente tem uma oportunidade assim, né, a gente não pode deixar passar. Então, eu entendo que cada pessoa interpreta de um jeito, mas eu acho que é essencial a gente demonstrar interesse, vontade de aprender, paixão pelo que a gente quer fazer pela profissão, que é uma coisa que não me falta.
Então, tá sendo uma experiência incrível, inclusive depois de um tempinho, até antes de começar a ajudar a produzir os quadros, comecei a auxiliar no estúdio mesmo. Então, uma experiência bem bastidores, né? É diariamente ali vendo como que é por trás das câmeras, Com os convidados com os ali. convidados, com o apresentador, Capu. Auxilio ali atualmente muito nos primeiros 2 quadros do programa, né? Que é o Multimix. Inclusive também Que é incomodo muito o produzido aí Eduardo, pelo- né? O Eduardo tá na produção do Multimix. Eu já tive algumas experiências antes com social media, com câmera, então é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então é uma parte que eu gosto, assim, de ficar ali gravando e auxiliar o pessoal das redes, Me ajuda né? muito também ali, fazendo Sim, é os muito bastidores pra importante gente. ali, né? Então, atualmente eu auxilio ali no estúdio pessoal da assistência, né? Da técnica, Capu. Já gravou aqui também os bastidores do podcast. Já participei. No comecinho, né? Inclusive, sou campeã de quiz, tá? O Simon, ele sempre torce pra eu perder, porque ele não aguenta mais me ver Olha ganhar. aí, temos uma vencedora entre nós. E também agora, né, comecei tem um pouco tempo a produzir um dos quadros, que é a agenda cultural do programa Conexão Ubra. Diariamente a gente mostra os eventos que tem na semana ou no final de semana, e pra galera ali mais de Porto Alegre e região também, ver os rolês que eles... Que tá acontecendo? O que tá no É momento? muito legal. E eu, como uma pessoa que gosta de eventos, acho super legal, né? Claro, nem todos os dias é aquela chuva de eventos que tem muita coisa pra gente Sim. colocar ali, mas é um desafio, né? E é isso, posso dizer que eu tô muito grata, é ótimo estar aqui, eu tô muito animada pro futuro, pro ano que vem, e só tenho a agradecer a Ubra aí por essa experiência Que legal. maravilhosa. E agradecer também, aproveitando a todos os meus colegas, né? Todos, sem exceção. Muito legal. E tu, Eduardo, me conta aí como é que tá sendo a tua experiência. Tá sendo uma experiência diferente, né? Primeira vez que eu estou trabalhando com algo diferente na minha vida. Eu sempre fiz uma coisa apenas, sempre trabalhei com tatuagem. E eu comecei a estudar esse ano. Tatuando? Não. Eu cheguei a tatuar, mas eu fazia parte administrativa, fazia os orçamentos, desenhava pra galera e fazia a gestão de um estúdio de tatuagem, né? Fiz isso durante 8 anos, basicamente. E comecei muito novo, com 18 anos, 17 para 18 anos. Então, achei que tinha achado, perdão pela redundância, né, o meu lugar. Só que com tantos anos passando, assim, fiquei, cara, não é exatamente isso que eu gosto. Perdi o encanto por trabalhar e produzir com aquilo, e aí decidi voltar a estudar, né. Então, eu estudei, fiz curso, e aí decidi mudar para jornalismo e vim aqui para a Ubra, onde meu irmão já é formado em Direito aqui, e estou indo agora para o 3º semestre de jornalismo também. E aí recebeu essa oportunidade de estagiar aqui, começou ali nas redes sociais, daí passou a produzir ali, se aproximou do pessoal do cafezinho ali. Eu comecei fazendo a parte das redes, né? Fazendo a parte do marketing, rede social, e não trabalhava nem com rádio e nem com a TV. Só que com o passar do tempo, das semanas, comecei a ser amigo e conversar com a galera do cafezinho, e fui migrando para a produção de TV e de rádio, principalmente de rádio, né? Sim. E aí agora Roubaram meu estagiário. Daí eu faço Perdi mais de um. a produção do cafezinho diariamente e de 2 quadros da TV também. Sim. E aí o Multimix, para o pessoal ali que tá nos assistindo, fala um pouquinho mais aí do... Multimix é um bate-papo do Capu, que é o âncora do programa, e o âncora do cafezinho também, com convidados de diversas áreas, né? Principalmente da música, mas da galera do entretenimento em geral. Então, eu tenho que todos os dias achar alguém para vir aqui conversar durante 20, 25 minutos, que é a proposta do quadro, né? É algo bem interessante, porque a gente acaba conversando e tendo contato com gente de todo o núcleo, todo tipo de... Outra coisa que o Thiago, olha aí. Ao vivo dá Confundindo problema. estagiários. Eu sabia que eu ia fazer isso. Bom, o Eduardo, ele também
cobre os eventos com a gente. Sim, também sou o repórter de eventos. O guri né? não para. Eu não paro, uma não. máquina Então, de produzir. eu faço os eventos, Conteúdos. os conteúdos da 107.1, todo evento que acontece, show. A gente está sempre aí fazendo a cobertura, né? Uhum. Então, são várias experiências que tu está tendo aí Sim, dentro sim. do jornalismo. E, assim, agora eu tenho que chamar um intervalo, mas na volta eu quero saber um pouquinho mais daí sobre o curso e também se vocês tiveram alguma quebra de paradigma aí na prática, quando começaram a exercer, né, e a trabalhar de fato com jornalismo. Quero perguntar isso para vocês no próximo bloco. Já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje desvendando um pouco dos bastidores aqui da produção da Ubra TV com os nossos queridos estagiários, meus colegas. Então agora quero perguntar para vocês qual é assim a diferença que vocês perceberam, né, praticando a profissão ali, que vocês pensavam assim quando estavam cursando ou ficava só na ideia. Se teve alguma quebra de paradigma aí em relação ao que vocês pensavam, as expectativas, me contem. Então posso começar? Pode. Então, eu sempre fui muito da redação, né? Inclusive, eu quis cursar o curso, perdão a redundância. Mas cursar. Eu quis cursar o jornalismo porque eu sempre amei escrever. Eu escrevia desde pequena, fazia poema, livro, um monte de coisa. Então eu pensava assim, eu ia me dar muito bem sendo redatora ali, né, na redação, escrevendo. E de fato isso não mudou. Eu amo muito, sabe, a parte da escrita. Mas quando a gente tem essa experiência, como tu disse, né, Alessandra, a gente passa por várias etapas, a gente conhece de tudo um pouco. E a produção, ela não passava na minha cabeça antes, sabe? Eu tinha outra ideia até. E é muito legal, assim. E aí, paralelo à parte que eu tô ali fazendo a mídia e gravando, percebi também que eu gosto bastante. Antes eu não sabia que eu gostava tanto de gravar, até porque eu era uma pessoa tímida na infância, né? Eu comecei a faculdade, eu nem dava oi direito. Na época, eu tive que começar a gravar no Instagram para perder a vergonha. Então, as pessoas me acham tagarela hoje, mas eu não era, não. Foi um Eu passo era muito quieta. importante ali, começar a quebrar essa... E aí, no meu dia a dia aqui, vendo as pessoas, né, apresentando, tu é uma delas, inclusive, né, são inspirações para mim. Ai, que amor. E eu vejo hoje que a minha vontade, assim, é ser uma apresentadora futuramente Olha aí, também. então... Apresentar, estar nessa parte externa, né, enfim, é isso. Aos poucos tu vai desbravando esse mundo aí do jornalismo. E vocês? Quer ir primeiro? Tiveram alguma quebra de expectativa ou Quando surpresa? comecei a cursar o jornalismo, e sempre quando eu pensei sobre jornalismo, eu nunca pensei sobre falar, que é o que eu faço, que é uma coisa mais divertida, mais, como é que eu posso dizer, entretenimento, né? Quando eu penso em jornalismo, eu penso em algo mais sério. Eu sempre curti, e o que eu mais gosto da parte do jornalismo é algo mais sério, por incrível que pareça. Pois é, né? Mas a minha... Sério? Olha, Sim, com vivendo e certeza. aprendendo. Factual, assim, uma coisa... Minha intenção e o que eu gosto de fazer é escrever e falar sobre coisas sérias. Só que eu acho que, devido à minha persona, estilo, eu migro naturalmente para algo mais de entretenimento. Porém, eu comecei a cursar e gosto do curso por falar e abordar temas sérios, né? O jornalismo, para mim, ele é interessante por causa disso, porque tem o aspecto do entretenimento, do esporte, da política. Isso, para mim, é muito importante, estar em uma área que possa abranger diversos tópicos. Sim. Né? Para mim, Então, é olha isso. aí, fica aí a dica aí para Inclusive, o experienciar. programa, né, o Conexão equilibra isso muito bem. A ideia do jornalismo, ele não precisa ser sério o tempo todo. Ele pode ser dinâmico, ele pode ser divertido, mas, ao mesmo tempo, ele também pode trazer informação. Mas o que eu penso sobre jornalismo é que o jornalismo ele tem que ser sério.
sério, eu digo, é feito com cuidado, Com seriedade. Com seriedade mesmo. Porque hoje em dia existe uma banalização do que é jornalismo. Porque todo mundo que tem a oportunidade de falar acaba, com as redes sociais hoje, todo mundo fala o que quer e isso acaba levando que a informação não tenha valor. Então, Concordo plenamente. o jornalismo ele é extremamente importante quando ele é feito de maneira séria, que é o que a gente faz aqui. Nós nos dedicamos durante horas e horas e horas para levar um programa que não tenha erros, que tenha informações. Isso é muito importante. Muito importante. É muito difícil passar credibilidade hoje em dia A na credibilidade ela é um fator extremamente importante para todos, eu acho, que estudam jornalismo, né? Porque a gente vê gente que não tem formação alguma dando opinião e arrastando multidões para o que for, né? Isso tem muitas profissões, eu digo em muitas áreas, né? O Sim. jornalismo, como digamos assim, o principal é a informação, a credibilidade e tudo mais. Mas a gente já teve aqui no podcast, já conversamos com o pessoal da educação física, o pessoal que não tem formação querendo passar instrução de exercício, né? E tem em outras áreas também. Então, acho que tem de tudo um pouco. a internet acaba dando muita voz, né? Sim. Dá palco para maluco, resumindo. Exato. Terra sem lei. E isso é importante a gente falar que não é. Né? Não é terra sem lei. E as pessoas tratam a internet e a informação como terra sem lei. Eu vou divulgar o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser. E o jornalismo que a gente estuda aqui ensina os princípios éticos, né? A gente tem cadeiras sobre... Inúmeras cadeiras de ética. De ética jornalística, e a galera não tem noção disso, e o quão prejudicial isso pode ser para alguém ou para, né? A gente tem o Exatamente. código de ética, inclusive, na cadeira de ética e Claro. filosofia, a gente teve que decorar o código de ética todo, sabe? É muito importante. O jornalismo, desde sempre, ele é uma contribuição enorme para a sociedade, porque antigamente informações só se passavam de fato pelo jornal, né? E pelos seus diversos formatos, né? Era o jornal impresso, o jornal da rádio, depois o jornal da televisão. E hoje em dia está se recuperando um pouco disso, né? A credibilidade é quem tem um diploma ou tem algo, né? Isso é bem, bem importante. Exatamente. E Yasmin, tu tem alguma Bom, observação? eu nunca... Tipo assim, quando eu era criança não era o que eu queria, sabe, jornalismo. Eu queria biomedicina. Na minha cabeça... Totalmente diferente. Isso, eu queria inventar remédio, entendeu? Na minha cabeça era isso. Só que eu sempre fui apaixonada por esporte. Desde criança, sempre. Eu cresci numa casa com muito homem, digamos assim, e todo mundo fanático, sabe? E aí no ensino médio, me encontrei na comunicação. Eu amava apresentar trabalho. Tipo, ninguém queria fazer isso e eu queria. E aí meus colegas, eu faço trabalho e tu apresenta. Então, e aí... Me identifico com ela, eu era assim também. E aí eu comecei a levar uma coisa a outra, sabe? Aí a professora de espanhol olhou pra mim e falou, Yasmin, segue esse caminho, sabe? Tipo, de falar do que tu gosta de fato. E aí foi onde eu descobri o jornalismo. Então, o que eu quero hoje é ser repórter de campo, na real. Tipo, de futebol e tudo mais. Esportivo. Isso, Jornalismo esportivo. Exatamente, é o que eu quero. Só que quando eu entrei aqui, eu fui na produção, eu falei, meu Deus, que mundo, entendeu? É outro mundo, é um mundo mágico. Por mais que seja correria no dia a dia, é muito correria, de fato é. Mas tu que gosta, tu se apaixona por isso. Eu me apaixonei pela produção. Então, assim, tipo, como tu diz, né? Que a gente se envolveu em outro lugar. Sim, eu me apaixonei pela produção. Então, é uma coisa que eu penso, se caso, né, não rolar o jornalismo esportivo, a produção tá indo nos meus campos de visão do que eu quero fazer, sabe? E é importante tu testar, né? A parte Sim. do estágio é para isso, né? Para Exatamente. vivenciar, É pra gente saber onde a gente se encaixa melhor. Então, tu gostaria de ser jornalista esportivo, né? Qual tipo de jornalista tu gostaria de ser, Gabi? Então, eu amo entretenimento, eu amo cultura, adoro essa parte de eventos, eu me identifico muito com a Mix também, adoro a Mix, então eu seria essa apresentadora que tá lá no meio da galera, falando de festival. Pique Eduardo. Mas também seria uma apresentadora ali dentro do estúdio, passando as informações do dia a dia. Eu gosto muito do jornal De também. todas as partes, Gosto do então. estilo do Rio Grande, sabe? Notícias também. E o meu...
Eu acredito que o importante para mim é que nem o Eduardo estava falando, seja a forma que for, é passar a nossa credibilidade, a nossa verdade Sim. e mostrar o que é o jornalismo de fato. Eu acho que, para mim, eu gostaria de fazer e praticar jornalismo social, né? Algo que poder contar histórias de diferentes tons e formas. Não sei vocês, a Gabi tem a minha idade, a Yasmin um pouquinho mais nova. Eu cresci assistindo aquele programa Liga, vocês se lembram? A Liga, o Profissão Repórter, Ah, que eram, sim. que eram programas que pegavam matérias e assuntos Uhum. diferentes e levavam a galera para estudar. Por exemplo, um programa que marcou muito era um programa da Liga que eles foram viver com usuários dependentes químicos durante uma semana. Então, o repórter passou literalmente durante uma semana inteira convivendo lado a lado com um dependente químico para entender como funcionava e como vivia uma pessoa assim. Então, foi algo que me marcou bastante e me fez ter interesse pelo jornalismo, né? Algo social que possa contribuir de fato, né? Com algo. Agora, inclusive, Caco Barcelos, acho que é a maior referência do jornalismo gaúcho Sim, e, para mim, a maior referência, né? com certeza. tu desbloqueou uma memória agora. Eu sempre gostei de assistir o Fantástico. Eu era muito fã da Glória Maria. E eu ficava vendo ela fazer as entrevistas dela viajando. E eu pensava, nossa, Sim. onde eu quero assim, quero ser assim, falar várias línguas, viajar o mundo. Eu acho isso mágico, tá? Eu também tinha essa referência Tu aí. poder quando contar histórias, assim, de dela. pessoas reais, sabe? Eu acho Com que certeza. isso que o mundo tá precisando hoje, de pessoas Sim, reais. tem que ter um equilíbrio entre os fatos ali, um pouco de entretenimento, um pouquinho de esporte. Além do Caco Barcelos, eu sou muito fã do Renato Rebelo, que ele é um colunista e comentarista de esportes, principalmente do MMA, e ele faz todos os dias há 12, 14 anos uma resenha de 7 a 10 minutos falando sobre o esporte e a maneira que ele é jornalista formado, como ele fala e ele trata um assunto, ele trata o esporte de uma maneira filosófica, então ele traz para a pauta do dia referências que não são do meio do esporte, né? Por exemplo, ele conta muito da fábula do escorpião e do sapo, e isso faz uma análise interessante. Aquele estilo de jornalismo é algo que eu gosto bastante. Sim. Eu também. É muito interessante. É. O jornalismo, eu acho às vezes que ele é um pouco limitado à visão de algumas pessoas. Por exemplo, tu fala, vou cursar jornalismo, a pessoa, mas então tu vai apresentar o Jornal Nacional. Como se resumisse a isso, sabe? Porque foi uma das perguntas que eu recebi quando eu comecei o curso. Tu quer apresentar? Não, quero muito mais que isso, sabe? E aí ver que vocês aí na produção estão tendo outras experiências e ver essa parte do jornalismo é interessante para ter esse lado. Porque o jornalismo em si, ele é muito abrangente, sabe? Ele vai em várias áreas. Tipo, eu falei o esporte, né? Mas tem entretenimento, tem o factual, igual o Eduardo falou. Então, assim, cada um aqui, tu viu, né? Que cada um quer uma área. Exatamente. Ele gosta Diversificado. ele gosta do factual, do dia a dia e tudo mais, né? É. E a Gabi é do entretenimento, do futebol. Então, pra tu ver que tem várias áreas, sabe? Com certeza. E, além do mais, o jornalismo não é só o das câmeras que aparece, sabe? Tem toda uma equipe por trás, tipo, produção, que a gente tá aqui habituada. Então, Sim. E tudo isso tem que se englobar junto, tá? Não funciona. Inclusive, a nossa produção que acabou de me avisar que acabou o nosso tempo, infelizmente. Mas, assim, agradeço a participação de vocês. Voltem outras vezes, com outras Pode novidades aqui da TV. Venham conversar aqui comigo. Muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo episódio.